Vamos falar sobre um tema muito importante, a saúde dos olhos. Nós estamos recebendo o oftalmologista, Dr. Humberto Porfílio. Dr. Humberto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. É muito importante a gente falar desse tema, né? Eu até conversava com o senhor aqui antes de a gente começar a entrevista, que muitas pessoas às vezes esquecem de cuidar da visão, esquecem de se preocupar somente quando... e a visão é um item um dos sentidos mais importantes que a gente tem, né? E quando as pessoas realmente começam a ver que tá falhando, tá errado, que começa a preocupar. Então, a minha primeira pergunta é o que os olhos podem dizer sobre a nossa saúde? Exatamente. A visão, ela é um sentido importantíssimo da nossa vida, e através dos olhos, através de um exame mais detalhado, principalmente do fundo do olho, a gente vê doenças de causas, às vezes, neurológicas, tumores cerebrais, por exemplo, se diagnostica muito dentro do consultório oftalmológico. Doenças como o diabetes, né, que fatalmente, se não tratado e após um certo tempo, vai causar problema na visão, a gente faz o diagnóstico bem precoce. Outros exames, como medir a pressão ocular, é muito importante, né? Às vezes a pessoa não está sentindo nada, está enxergando bem, e no exame de rotina, corriqueiro do consultório, a gente detecta uma pressão alta dentro dos olhos. Isso é muito sério, pode levar a uma doença muito grave chamada glaucoma. Todo mundo já ouviu falar em glaucoma, né? Glaucoma é uma doença que a pessoa vai perdendo a visão, principalmente a visão lateral, né? E em decorrência de uma pressão alta dentro do olho, que se fosse diagnosticado em tempo hábil, ou seja, na hora certa, facilmente um colírio ia resolver a situação dela. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão ao oftalmologista quando não estão enxergando bem. Isso é um erro, né? Tudo bem que a maioria, a grande porcentagem dos pacientes que vão ao consultório tem só problema de óculos. Grau de óculos simples, como miopia, hipermetropia, astigmatismo, corriqueiro. Mas há aqueles casos nos quais a gente já faz um diagnóstico de uma doença grave, que fatalmente pode levá-lo à cegueira ou alguma baixa de visão aí para sempre, né? E doutor Humberto, qual que é a frequência a se procurar o médico ou o oftalmologista? Quando começar a procurar o médico oftalmologista? Primeiro, existe o teste do bebê, né? O teste do olhinho. O bebê, quando nasce, já é feito já no hospital mesmo, né? Pela equipe ali de neonatologistas, né, que fazem o parto, já tem o médico especialista ali que já olha o fundinho de olho do bebê. Caso não faça, já tem essa indicação de avaliar a retina dele, porque existem já doenças que o bebê nasce com ela, né? Por exemplo, uma catarata congênita, né? Muita gente fala, catarata é coisa de idoso. Não é. A grande maioria, óbvio, é após 60 anos. Mas tem aqueles bebês que já nascem com catarata, que ao teste do olhinho a gente já faz a detecção, né? Então é ideal quando nasce, depois aos 3 anos de idade, 7 e aí em diante. Ou quando surge alguma dúvida na escola, o rendimento não está bom, os professores alertam os pais sobre o rendimento da criança, ou os pais observam no bebê ou na criança alguma manchinha branca, algo diferente, é hora de levar ao oftalmo. Doutor, aquele teste que a gente ouve muito no popular e que é tirar uma foto da criança com flash, ele é verdade ou é mito aquilo ali? É verdade. Por quê? Às vezes até sem flash você faz a detecção, né? O porquê do flash? O flash, ele aumenta a intensidade luminosa dentro da pupila. Pupila é popularmente conhecido como a menina dos olhos, essa bolinha preta que a gente tem, né? Na verdade não é uma bolinha, é uma cavidade, é um buraco, né? E por onde a imagem passa. E com flash, caso o bebê tenha principalmente catarata congênita ou até tumores dentro do olho, que existe um tumor chamado retinoblastoma gravíssimo em criança, em bebês, que se não
trata rapidamente, pode levá-lo até a óbito. Até, né? Se não me engano, é um problema que a gente teve com aquele apresentador, a filha do apresentador Thiago Leifert, né? Que ganhou uma mídia muito grande agora, né? Exatamente. Infelizmente foi uma fatalidade, né? É muito raro, felizmente é muito raro, mas quando acomete é de gravidade extrema e cujo tratamento exige aí uma presteza imediata. Tem que tratar o quanto antes, né, para evitar com que esse tumor espalhe para dentro do olho e para dentro da cabeça, né? Então, assim, o bebê com flash, caso a pupila, né, que essa bolinha preta esteja apresentando manchas brancas ou ela esteja esbranquiçada, tem que levar ao oftalmo. Pode ser uma cataratinha, se for catarata é mais fácil de resolver. Já um tumor, né, é mais grave, requer aí um centro mais especializado. Doutor Humberto, e a gente vê muitas pessoas se submetendo a exames de vista, né? A gente fala exame de vista, né? Não sei se é o pronome certo, em óticas, né? Que às vezes só ali para fazer um óculos, e às vezes as pessoas submetem até os idosos também a só fazer aquele exame na ótica. Qual que é a avaliação do senhor sobre esses exames que são feitos dessa forma? Pois é, isso aí o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem combatendo aí com muita intensidade, porque é um problema de saúde pública e será cada dia mais. Já é nos Estados Unidos há anos, há muito tempo já que o americano tem o hábito de ir na ótica e já fazer o óculos. Às vezes lá se faz até em farmácias, naquelas Walgreens, né, que tem muita... Por quê? Para fazer óculos basta o autorrefrator, que é um aparelhinho que já sai o grau imediato, que muitas óticas têm, né? E o que acontece? A pessoa vai lá, faz os óculos, coloca no rosto e está enxergando perfeito. Ou seja, naquele momento, ela acha que resolveu o problema dela. E muitas vezes tem várias doenças que a gente faz o diagnóstico antes da pessoa sentir alguma coisa. O olho não dói, o olho não está vermelho, o olho não tem remela, a pessoa está enxergando normal, não tem dor de cabeça e já com uma doença grave dentro do olho. Um exemplo desse é o glaucoma, né? Então, assim, eu não concordo com essa atitude. Óbvio que a pessoa carente, às vezes, olha o lado financeiro, né? Só que vai sair muito mais caro para ela depois. Né? Eu não falo no sentido de dinheiro, valor, não. Eu falo no sentido de perder a visão, que não tem preço. Acho que a nossa visão, a gente, enquanto está enxergando, a gente não dá o valor que ela realmente tem. Basta perdê-la ou parcialmente começar a perdê-la para a gente preocupar e ver o tanto que foi importante um exame mais profundo. Porque no exame com o oftalmologista, a gente olha a parte médica do olho. O olho não é só óculos. O olho, dentro dele, tem vasos sanguíneos que leva o quê? O oxigênio para a gente enxergar. Tem o chamado humor aquoso, é uma aguinha que nasce dentro do olho e o que nasce tem que ir embora. E isso gera uma pressão dentro do olho. É o que eu falei da pressão ocular, né? Na ótica não se vê pressão ocular. Na ótica, o técnico não tem formação médica para detectar doenças iniciais, aquelas que estão começando, principalmente pessoas mais de idade, que têm chance de ter um diabetes começando, que o diabético ele causa severas doenças na retina, severas, chamada retinopatia diabética. E às vezes o olho pode indicar a doença sem nem mesmo ela ter sido diagnosticada ainda com a diabetes, né, doutor? Exatamente, você já olha, tem muitos pacientes que eu, ao examinar o fundo do olho do paciente, eu pergunto, você é diabético? A pessoa fala, não sou. Logo depois ela me liga e fala, olha, meu açúcar está lá em cima, eu não sabia, descobriu. Quer dizer, o exame com o oftalmologista não é só para colocar óculos, é para ver possíveis doenças que seriam sérias se não tratadas. Acho que um outro alerta que é interessante a gente fazer, né, Bruno e doutor Humberto, é porque com o advindo hoje da tecnologia, os chamados comércios, as compras através do exterior, que a gente vê muito nesses sites chamados, entre aspas, chineses, é a venda até do óculos de grau ali, né, sem nenhuma prescrição médica, sem nenhum cuidado, você tem acesso a graus até fortes, né?
Exatamente. E esses graus, eles, eu disse, você coloca no rosto e limpa tudo, fica ótimo, enxergando bem, mas não se sabe a verdadeira saúde dentro do olho, porque as doenças oculares são silenciosas. O problema das doenças silenciosas são essas, as que não doem, o olho não fica vermelho, o olho não tem remela, a pessoa está enxergando bem, e estou ótimo. E na verdade não está, na maioria dos casos. E doutor Humberto, até tem uma questão, né, que é diferente, colocando assim, para a nossa evolução como ser humano, que é o uso de telas. É um uso diferente do globo ocular, da visão, né? A utilização de telas como a gente tem hoje. Cada dia a gente tem mais uso de tela, por necessidade de trabalho, por necessidade de se relacionar com as pessoas, de redes sociais. E até em na revista super interessante, teve uma matéria justamente falando sobre isso, sobre os excessos, né? E um desses exemplos que fala que olhar para telas por muito tempo acaba alongando os globos oculares, né, que é uma das causas da miopia. Exato. E quais esses cuidados que a gente precisa ter com esse uso excessivo de tela que a gente acaba tendo que ter no dia a dia. E principalmente agora, né, com cada vez mais cedo inserido nas crianças, cada vez né? mais cedo. Virou babá. Exatamente. Essa reportagem, ela foi baseada numa pesquisa que fizeram em Xangai, né, na China, acompanhando crianças pré-escolares e escolares e comparando com índice de miopia antes da pandemia e pós-pandemia, né? E foi alarmante o índice de miopia, aumentou muito, ou seja, pandemia, o que aconteceu na pandemia, igual todos sabem? O home office, né? Todo mundo diante de telas e as crianças principalmente, né? Menos atividades ao ar livre, menos brinquedos manuais e sim telas. E a tela ela é um estímulo constantemente ao nervo óptico a fazer a evolução da imagem. E no bebê, cujo olho está crescendo, aumenta a miopia. Uma informação que muitos leigos não sabem é que o nosso olho ele para de crescer aos 10 anos de idade. Uma criança de 6 anos, de 7 anos, quando tem uma lesão ocular, por exemplo, é muito mais grave do que uma criança de 15, que o olho já está formado. Entendeu? Então, na idade escolar, pré-escolar, quanto menos tela, melhor é. O problema é que hoje é como falar para os pais, não, diminui o tempo de tela da criança. Não tem como, porque hoje a própria atividade estudantil, escolar, é pela tela, né? E é o entretenimento, brincar, tudo tela. Então, tentar diminuir o tempo de exposição à tela, principalmente estimulando atividades ao ar livre, né? As brincadeiras aí de esportes em geral, a prática de esportes, né? E a tela, todo mundo sabe que ela emite a chamada luz azul invisível, né? Essa luz que ninguém vê é diferente desse azul que a gente olha, o céu está azul, essa caneta é azul, essa cadeira é azul. Não é esse tipo de azul. É um azul que tem um comprimento de onda menor que a gente não capta, mas ele está entrando na retina e causando lesões que ao longo dos anos pode causar alguma degeneração. Então, telas, muita exposição realmente é nociva à visão. Doutor Humberto, vou pedir um minuto para o senhor, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente traz também a participação dos ouvintes. Isso, tem muita participação chegando aqui, né? A oportunidade que o pessoal tem de tirar suas dúvidas com o doutor Humberto. Isso, Carlos. A gente continua, né, falando sobre a saúde dos olhos, estamos recebendo o oftalmologista Humberto Porfírio. Eu vou pedir o Carlos para trazer a participação dos ouvintes. Vamos lá, a primeira vem do Júlio, sobre um bebê de 2 a 3 meses. Pode-se fazer o exame de fundo de olho? Aplica colírio para dilatação dos olhos? Bem, pode sim, como deve, né? Com certeza ele deve ter sido submetido ao teste do olhinho, né? Caso não, já é o momento certo aí de olhar. E tem que dilatar a pupila. Caso não dilate a pupila com o colírio, não se vê nada em fundo do olho, porque o nosso olho tem a parte externa, que a gente olha, né, quando olhamos para o olho de uma pessoa, vemos apenas córnea, a íris, a pupila. Agora,
a estrutura mais importante, que é a retina, que é lá atrás, é no fundo do olho, a gente tem que avaliar com a pupila dilatada. E para dilatá-la, tem que pingar o colírio, sim. Ok. O Júlio César participa também. Pergunta para o Dr. Humberto se já tem tratamento para retinose pigmentar. Bem, a retinose pigmentar é uma doença genética, de origem genética, que o próprio organismo cria anticorpos para agredir a retina. Ou seja, o nosso sistema de defesa, de repente, pensa, analisa e conclui que a nossa retina é uma estrutura externa, é uma estrutura estranha e começa a agredi-la, começa a digerir as células da retina. E isso a pessoa vai inicialmente perdendo a visão periférica, causando manchas, e isso vai até chegar na visão central, é progressiva. Existem células-tronco hoje, pesquisas em células-tronco, principalmente o pessoal da USP, da UFMG também, numa tentativa de fazer isso coibir, isso diminuir essa progressão. Mas ainda são pesquisas ainda em estágios iniciais e não tem resultados ainda promissores, não. Muito se falou há décadas atrás, há 20, 30 anos, sobre Cuba, né? Que em Cuba tem o tratamento para retinose pigmentar. Porém, a comunidade científica não foi notificada sobre esse tratamento, né? Então, o que se faz em Cuba? A gente não sabe, eles não divulgam nas revistas científicas, nos congressos, né? na parte científica da oftalmologia. Então fica uma dúvida, tem resultado, não tem, é uma incógnita ainda. No Brasil ainda está em passos lentos essa pesquisa para o tratamento da retinose. Correto. A próxima pergunta vem do Gaspar, ele mandou um áudio para a gente aqui, vamos ouvir o áudio do Gaspar com pergunta ao Dr. Humberto. Carlinhos, bom dia Bruno, bom dia ao Dr. Humberto aí. Carlinhos, pergunta para o Dr. Humberto aí se ele consegue fazer implante de lente intraocular para quem usa óculos de grau muito grosso. Se ele consegue se ele consegue fazer o implante, né? Aquele implante coloca a lente dentro do olho para não ter que usar o óculos grosso. A pergunta do Gaspar, doutor. Sim, o Gaspar, essa cirurgia a gente chama de facorrefrativa. O que é isso? A pessoa que tem um grau muito elevado, eu pessoalmente só gosto de operar acima de 10, porque abaixo de 10 graus eu uso laser, que o laser ele é feito na córnea, nada a ver com essa lente interna que a gente implanta. Acima de 10 graus é facilmente removido o cristalino do olho com o chamado facoemulsificador, que é um ultrassom que a gente faz, e substitui por uma lente interna, artificial, dentro do olho, no lugar que era o cristalino. É diferente de lente de contato. Muitas pessoas, mas isso arranha, fica incomodando. Nada disso, ela é interna, ela é atrás da pupila. Isso é feito hoje lá na minha clínica com muita regularidade, às terças e quintas, mas o grau eu seleciono acima de 10, 12 graus. Quanto maior o grau, melhor é o resultado. E abaixo de 10, aí sim é o laser na córnea, que não tem relação com essa lente implantada, não. Então, todo grau é corrigido por cirurgia ou não? Por exemplo, de miopia, mesmo que seja pouco? Olha, depende da córnea do paciente, né? Graus abaixo de 10, principalmente eu avalio a curvatura da córnea e a espessura dela. Córnea, gente, só para lembrar, né, essa primeira estrutura do olho, essa transparente do olho, é como se fosse o vidro do relógio. Essa córnea, se ela for muito fina, o laser não pode fazer porque vai afiná-la mais e pode haver rupturas, doenças graves depois da cirurgia. Então, dependendo da córnea, graus abaixo de 10 não são todos os casos que podem ser feitos. Agora, acima de 10, todos os casos podem ser feitos através desse implante de lente interna, como foi mencionado aí pelo Gaspar. A próxima participação vem do Celinho Santos, o Celinho da banda também tem uma situação que ele quer contar aqui para o doutor. Vamos ouvir.
Bom dia, meu nome é Célio. Tem um problema na minha vista, quer dizer, parece que olha assim, dependendo do modo de olhar, parece que tem uns cisquinhos, uns mosquitinhos voando, umas coisinhas esquisitas, mas no momento não me atrapalha assim a ler não. Só quando é muito pequena a letra é que eu não consigo ler. Mas de outro jeito eu leio até bem. Será o que pode ser isso? A dúvida do Célio. Ô Célio, esses mosquitinhos que passam na frente da gente, que a gente vê principalmente diante de objetos claros, brancos, por exemplo, tá lendo uma folha branca, um livro branco, você chega num ambiente muito iluminado, com paredes brancas, luzes claras, a gente vê uns mosquitinhos, né? Na verdade não são mosquitinhos, são objetos amorfos, ou seja, você não dá para definir se é uma cobrinha, é um filamento, é umas bolinhas pretas, ou seja, isso passa na nossa visão para lá e para cá, e você pode ver que elas são móveis. Se você olha para a esquerda, elas acompanham, se você olha para a direita, elas acompanham, ou seja, isso a maioria das pessoas tem. O que não pode acontecer é você sentir e ver isso em ambientes escuros. Aí está errado, né? Por exemplo, você está num quarto escuro, abre o olho e você olha para a parede e você vê raios luminosos, como se fosse raio mesmo, à noite que a gente olha no horizonte, aqueles raios, né? Se você vê isso em ambiente escuro, aí é sério, aí você tem que procurar um oftalmo, porque existem cristais perto da retina que podem estar puxando a sua retina. E aí pode causar graves lesões, descolamento na retina, né? Então, a seriedade que você me perguntou, não tem seriedade nenhuma, desde que você não tenha esses flashes luminosos, que são clarões que você vê na visão quando você está num quarto escuro, por exemplo. Aí não é saudável, não. Você tem que procurar um oftalmo. Agora, essas manchinhas, esses mosquitinhos para lá e para cá, isso é muito comum. Mas você me disse que às vezes está com dificuldade de ler. E isso normalmente não causa dificuldade de leitura. Então você deve ser submetido a um exame, porque você pode estar precisando de um óculos, pode estar com a pressão ocular alterada. Então requer um exame oftalmológico para falar, não, seu problema é esse, é aquele, tá? Mas normalmente esses mosquitinhos aí, a gente chama de moscas volantes, né? Que é o termo médico, normalmente não afetam a visão, não. Correto. A próxima participação é da Lazinha, lá do bairro Santa Terezinha. Ela diz que tem glaucoma avançado. Tem que fazer a cirurgia nos 2 olhos, mas não está conseguindo. Ela está sempre em tratamento. Tem 5 anos que ela está em tratamento, porque a pressão não abaixa. O tratamento do glaucoma inicialmente é com colírio. E dentre os colírios existem aí degraus enormes. Tem o mais simplesinho, que só altera essa circulação no olho, e tem aquele mais potente que existe, inclusive os preços de colírio de glaucoma são altíssimos, a Lazinha com certeza já sabe, que esse último colírio ele até atua na tendência de murchar o olho para ver se essa pressão ocular abaixa. Caso não haja uma queda na pressão, a conduta do glaucoma é cirurgia mesmo. E dentre as cirurgias tem a com laser, tem a tradicional. Inicialmente a gente tenta com laser. Não havendo melhora, tem que realmente fazer uma fístula, como se fosse um buraquinho microscópico lá no olho, para vazar aquele líquido que está acumulado lá dentro, que não sai. Porque, como a gente falou anteriormente, o nosso olho tem uma circulação. Tem uma torneirinha que abre uma aguinha dentro do olho e um ralinho que ele vai embora. Ou seja, o que sair na torneira tem que ir embora no ralo. E no glaucoma acontece o contrário. A torneirinha ela sempre continua jogando água lá dentro e o ralinho está fechado. O que vai acontecer? Vai aumentar a pressão ali dentro e vai matando as fibras do nervo óptico, que é o nervo que faz a gente enxergar. Então essa cirurgia a gente faz como se fosse uma microincisão para drenar esse líquido e aliviar a tensão sobre o nervo óptico. Correto. Você quer fazer mesmo intervalo, Carlos? Vamos sim, vamos fazer um. Aqui é o Enviar Notícias na manhã desta sexta-feira. Bruna?
Doutor Humberto, eu gostaria que a gente desse uma dica, né, para os nossos ouvintes, que eu acho muito importante, que é o ato das pessoas coçarem os olhos. Né? Muitas pessoas esfregam bastante o olho, né, às vezes até de manhã, ou quando, né, sente ali uma poeirinha, alguma coisa no olho, e é uma atitude totalmente errada, né? A gente brincava, né, na escola, que o olho só se coça com o cotovelo, ou seja, não tem como coçar, né? Então não pode coçar o olho em hipótese alguma, porque o dedo, o trauma ali que a pessoa faz no olho, ele provoca alterações tanto na córnea quanto na retina. Por exemplo, existe uma doença chamada ceratocone, muitas pessoas já ouviram falar, né, que é frequente. A maioria desses casos foram crianças que coçavam muito os olhos. E o fato de ficar coçando, a córnea vai alongando e vai afinando no centro. E com isso a visão embaça muito. Então, o que a gente sempre orienta? Não deixar a criança ficar coçando o olho. Como? Colírios. Tem colírios antialérgicos aí muito bons, baratos, bons, eficientes, que diminuem aquela coceira da criança quando o caso é alergia, óbvio, né? Então, se a criança está coçando o olho, os pais devem levá-la ao profissional para fazer o diagnóstico do que ela está apresentando. É alergia? Trata como alergia. É infecção? É algum cíliozinho que nasceu para dentro que causa também muita coceira? Então aí tem que fazer o tratamento específico com laser, nesse caso. Enfim, coçar o olho, a gente pode, às vezes, repuxando a parte lateral da pálpebra, que aí a pálpebra suavemente vai massageando o globo ocular e melhora a coceira. Agora, o trauma direto com o dedo não pode, em hipótese alguma. Correto. Participação dos ouvintes aqui conosco, Edinho das Piscinas, pediu o seguinte, sobre a visão monocular, se já existe tratamento para isso, monocular. Monocular, como o nome diz, um olho só, né? Vai depender de qual foi a causa da perda dessa visão, porque a gente tem que discernir se é perda total ou parcial. Né? Parcial é a pessoa enxergando só vulto de um olho, por exemplo, só clarões, é considerada monocular também, porque ela não tem como trabalhar, não tem como ler, não tem como realizar nenhuma tarefa aí no dia a dia. Então tem que saber a causa dessa perda visual, que na maioria desses casos que a pessoa já é tida como monocular, é porque realmente perdeu mesmo ou está com uma severa perda de visão em um dos olhos e o outro tem que manter, né? Então a pessoa que enxerga só com um, ela tem que fazer um controle pelo menos de 6 em 6 meses para ver pressão, ver retina, ver córnea, né? Então tem que fazer uma análise aí mais detalhada a cada 6 meses. A próxima participação vem do Milton, morador lá do bairro São Pedro. Ele mandou um áudio para a gente explicando uma situação que está acontecendo com ele. Bom dia, Milton. Carlinhos, é Milton aqui do bairro São Pedro. Bom dia para vocês todos aí, a Bruna, Humberto, todo mundo aí. Olha, a minha situação é essa. Deve ter mais de uns 7 anos mais ou menos, eu estou com problema na minha vista e eu já fiz várias consultas com os médicos aqui em Araxá, inclusive com a médica em Uberaba. Mas o problema permanece. É que acontece que eu, assim, como se eu estivesse dirigindo, é como se eu tivesse bebido muito ontem, e hoje eu estou meio tonto ainda. E na rodovia eu enxergo 2 placas, aviões, eu enxergo 2 aviões, tá? Então o que está me perturbando mais é essa tipo dessa tontura, sabe? Então, ver com o Humberto aqui, a quem eu devo procurar, o que acontece nessa situação minha. Falou? Muito obrigado, um abraço para vocês. A situação apresentada pelo Milton, doutor. O Milton, a visão dupla, né? A visão dupla, a gente também tem que saber se ela é de um olho só ou com os 2 abertos, né? Quando você tampa um olho e olha aí para um avião, como você me falou, e você está vendo 2 aviões, é um sinal que tem um erro chamado erro refrativo. Erro refrativo que pode ser córnea ondulada, pode ser o seu cristalino que não está com uma curvatura uniforme,
Pode ser, caso você tenha já sido operado de catarata, pode ser a lente que descentrada. O que é descentrada? Ela sai do centro, às vezes, um escorregão que a gente tem, uma coceira mais forte, ela pode sair do lugar. E isso tudo gera essa visão turva, essa visão dupla, perdão. Agora, caso você esteja com os dois olhos abertos e está vendo duas imagens duplas, aí já é alinhamento ocular. Que isso é uma lesão neurológica. O que faz um olho ficar exatamente paralelo ao outro? O quê? A parte neurológica da visão, o cérebro. Quando a gente olha para a esquerda, com o olho esquerdo, o outro olho também olha do mesmo jeito. Você entendeu? Caso o olho olha mais para a esquerda do que o outro, aí você vai ter essa visão dupla. Então aí é uma alteração neurológica dentro do cérebro. Ou seja, o neurologista e o oftalmo, através dos exames, eles vão detectar e diagnosticar o seu problema. Correto. Para a gente fechar aqui, peço até desculpas aos ouvintes, mas infelizmente não vai dar tempo de passar todas as perguntas. Mas uma última aqui, ela já participou tem algum tempo, a Mari Aparecida. Ela pergunta: doutor, tem lente de contato para miopia e astigmatismo ao mesmo tempo? Tem sim, as chamadas lentes tóricas, né? Depende do grau de astigmatismo. Astigmatismos acima de 3, 4 graus a gente considera até alta, diferente da miopia, né? Aí a gente tem que adaptar a lente rígida, aquela mais durinha, que a gente chama de fluorcarbonada. Abaixo aí de 3 pode-se usar a lente gelatinosa, essa fácil de usar, molinha, chamada lente tórica. Essa é de alta tecnologia também, lentes importadas. Até no Brasil já tem indústrias já fazendo essa lente. Então tem sim, tanto para miopia quanto astigmatismo, quando eles estão associados. Doutor Humberto, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, né? A gente ficou devendo aí algumas participações de ouvintes, né? Mas com certeza o chamaremos novamente para estar aqui com a gente, esclarecendo mais dúvidas dos ouvintes. É um assunto muito importante, né? E gera bastante dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. É isso aí.